Você não pertence aqui. Volta para a classe econômica. Beatriz gritou, batendo a taça de champanhe com força na mesinha, até o vidro estilhaçar respingando sobre os loafers de Nia. A cabine da primeira classe soltou um suspiro coletivo, mas Beatriz Vasconcelos não se importou. Na cabeça dela, o sobrenome do marido era um escudo. E aquela mulher negra silenciosa de leggings simples não passava de alguém que ela podia intimidar até obedecer. Ela estava errada. Enquanto as comissárias congelavam paralisadas pelo choque, Beatriz não percebeu que não estava apenas derramando uma bebida sobre outra passageira. Ela estava declarando guerra à própria CEO, que controlava o contrato multimilionário, responsável por manter viva a empresa do seu marido. O aviso de cinto de segurança estava aceso, mas a vida de Beatriz estava prestes a despencar. A chuva no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, castigava o vidro reforçado do terminal como um mau presságio. Nia Silva ajustou a gola do seu trench coat de cachemir bege, o polegar roçando a alça da sua mala de couro vintage. Ela estava exausta. Como CEO da Silva Apex Logistics, uma empresa que havia acabado de adquirir silenciosamente uma fatia estratégica das rotas de carga europeias, Nia passara as últimas 72 horas em salas de reunião, cheirando a café requentado e negociações agressivas. Naquele dia, ela não vestia seu cargo. Vestia leggings, sapatos confortáveis e um coque desalinhado. Parecia apenas uma passageira cansada, não uma mulher cuja assinatura movimentava mercados inteiros. Tudo o que ela queria era uma taça de champanhe e silêncio. Ela havia reservado o assento 1A no voo 492, com destino a Londres, justamente pela privacidade. Janela no bulkhead, ninguém reclinando à frente, espaço máximo para as pernas e distância da galley. Bem-vinda a bordo, senhora Silva. Sorriu a agente no portão escaneando o cartão de embarque. Assento 1A. Obrigada pela sua fidelidade. Nia respondeu com um sorriso cansado, mas sincero. Obrigada, Brenda. Ela atravessou o finger sentindo o ar frio da aeronave no rosto, virou à esquerda em direção à primeira classe. Era o novo layout suítes, reclináveis, portas deslizantes para privacidade total. Deveria ser seu refúgio, mas ao se aproximar da primeira fila, ela parou. Havia uma mulher sentada no 1A. Era o tipo de mulher que exigia ser notada. Usava um blazer amarelo canário chamativo com botões dourados exagerados. O cabelo loiro endurecido por spray formava um capacete impecável que desafiava a gravidade. Já estava acomodada, pernas esticadas no apoio, saboreando uma mimosa antes da decolagem. Sua bolsa, uma tote de grife coberta de logotipos, ocupava o assento 1B, como se ela tivesse decidido que a fileira inteira lhe pertencia. Nia conferiu o bilhete no celular. Una Nia Silva. Ela respirou fundo. Passara a vida lidando com aquisições hostis. Um erro de assento não deveria ser um problema. Com licença, disse suavemente, avançando pelo estreito corredor. A mulher de amarelo nem levantou os olhos. Rolava o celular com agressividade, as unhas de acrílico estalando na tela. Com licença, repetiu Nia um pouco mais alto. A mulher abaixou o telefone lentamente e espiou por cima dos óculos escuros. Oversized. Seus olhos azuis eram frios, carregados de desprezo imediato. O banheiro fica ali atrás depois da fila 4. E o embarque da classe econômica é pela segunda porta. Nia não piscou. Não estou procurando o banheiro. Você está no meu assento. A mulher soltou uma risada curta, áspera, quase um latido. Passou os olhos por Nia de cima a baixo, demorando-se nas leggings confortáveis e na ausência de joias visíveis. Nia nunca viajava com joias, risco desnecessário. Duvido muito, zombou. Isso aqui é primeira classe. Assento 1A. O sistema deve ter errado. Se você acha que vai sentar aqui, é melhor seguir em frente. Está atrapalhando o ar. Tenho meu cartão de embarque aqui, disse Nia, estendendo o celular. Assento 1A.
Se você também está marcada como um A, houve um erro. Mas considerando que o 1B está vazio, imagino que esteja na fileira errada. A mulher Beatriz Vasconcelos. Embora Nia ainda não soubesse seu nome, estalou os dedos no ar. Não para Nia, para chamar alguém como se chamasse um cachorro. Comissária gritou: "Tem um problema aqui." Uma comissária jovem correu até elas, visivelmente nervosa. O crachá dizia Chloe. O voo já estava atrasado 30 minutos por causa do clima e a tensão era palpável. "Sim, senhora." "Há algum problema?" perguntou Chloe, alternando o olhar entre Nia e Beatriz. Essa pessoa, Beatriz, apontou vagamente para Nia, derramando um pouco de champanhe no carpete, está me importunando. Diz que esse assento é dela. Mande-a voltar para o fundo do avião para onde ela pertence para que eu possa relaxar. Chloe olhou para Nia. Nia levantou o celular com calma. "Meu nome é Nia Silva. Tenho o assento 1A. Acredito que esta passageira esteja enganada." Chloe estreitou os olhos, conferiu o celular de Nia, depois o tablet. Seu rosto empalideceu. Ela olhou para Beatriz. "Senhora", disse com a voz levemente trêmula, "posso ver seu cartão de embarque, por favor?" "Isso é ridículo", resmungou Beatriz. "Sou cliente Platinum Sky. Meu marido é o Preston Vasconcelos. Você sabe quem ele é. Ele praticamente construiu metade deste aeroporto. Mesmo assim, preciso ver seu cartão de embarque, senhora", insistiu Chloe. Com um suspiro teatral, Beatriz revirou a bolsa e entregou um bilhete de papel amassado. Chloe escaneou. "Senhora Vasconcelos, este bilhete é para o assento 4D, corredor na última fileira da primeira classe. Este é o assento 1A, pertencente à senhora Silva." Nia deu um passo à frente, esperando que a mulher recolhesse suas coisas. "Obrigada, Chloe." Mas Beatriz não se mexeu. Ela cruzou os braços e afundou ainda mais no couro do assento. Não disse Beatriz. A cabine ficou em silêncio absoluto. Executivos de terno, um famoso discreto no 2A escondido sob um capuz, todos pararam para assistir. "Com licença", perguntou Nia com a voz firme. Eu disse não. Beatriz respondeu o tom carregado de direito e desprezo. "Eu estou confortável. Minhas pernas já estão elevadas. Tenho um problema sério de ciática e preciso desse espaço." "Você disse", ela, apontando um dedo perfeitamente manicurado para Nia. "É jovem, saudável, claramente capaz. Pegue o 4D. É a mesma cabine. Para você não faz diferença." "Faz diferença porque este é o assento que eu paguei", respondeu Nia. Sua voz baixou um tom e parecia que a temperatura da cabine caiu junto. "E eu não vou trocar." "Pois eu não vou sair." Beatriz sorriu com desdém, levando mais um gole da mimosa. "Então sente-se em outro lugar ou desça do avião." Nia Silva havia construído um império bilionário, sabendo exatamente quando pressionar e quando deixar o adversário se enforcar com as próprias palavras. Ela olhou para Chloe. A comissária estava paralisada. "Chloe", disse Nia com calma absoluta, "eu gostaria de me sentar no meu assento designado. Por favor, resolva isso." Chloe engoliu em seco. Abaixou-se até a altura de Beatriz. "Senhora, a senhora precisa se levantar. Este assento pertence a outra passageira. As normas da aviação civil exigem que todos ocupem seus assentos designados durante a decolagem." Beatriz bateu a taça com força na mesa retrátil. O vidro se despedaçou. O cabo quebrou. Suco de laranja e champanhe se espalharam pelo carpete cinza impecável e respingaram novamente nos sapatos de Nia. "Olha o que você me fez fazer", Beatriz gritou. Sua incompetente, ela virou o ódio para Nia. "E você entra aqui com esse cabelo barato e essa atitude agressiva para arruinar o meu voo. Você faz ideia de quanto meu marido pagou por essa passagem?" Nia olhou para os sapatos manchados. "Eu não me importo com o seu marido", disse friamente. "E a senhora acabou de destruir propriedade da companhia aérea. Eu compro essa companhia e mando demitir vocês duas." Beatriz berrou levantando-se e avançando sobre Nia.
Beatriz era alta, mas Nia não recuou 1 centímetro. Quer esse assento? Beatriz continuou com um sorriso venenoso. Você não pode pagar por ele. Aposto que usou milhas. Ou pior, deve ser passe de funcionária. Isso não é algum tipo de promoçãozinha social. O preconceito não era nem disfarçado. Ficou suspenso no ar feio e cortante. Do outro lado do corredor, o homem do assento 2A, usando moletom com capuz, tirou os fones de ouvido. Ei, senhora, disse ele com a voz áspera. Isso passou do limite. Mude de lugar. Cuide da sua vida. Beatriz retrucou. Isso é assunto de clientes que pagam, não de figurantes. Chloe apertou o botão de chamada do interfone interno. Vou chamar a supervisora de cabine, disse tentando manter a voz firme. Por favor, senhora Vasconcelos, sente-se ou vá para o seu assento designado. Eu já estou sentada, Beatriz. Respondeu afivelando o cinto com desafio. E não vou sair por causa dela. Se quiser viajar na primeira classe, pode pegar meu lugar lá atrás. Caso contrário, pode ir para a classe econômica. Tenho certeza de que ela vai se sentir mais à vontade lá. Os insultos agora eram performáticos. Beatriz falava para uma plateia que ela acreditava estar do seu lado. Presumia que os empresários brancos da cabine a apoiariam contra a mulher negra de leggings. Ela estava errada. A supervisora de cabine Marta, uma mulher de postura rígida e 30 anos de experiência, surgiu rapidamente da galley. Seus olhos percorreram o vidro quebrado, a mancha de bebida no carpete e a expressão desafiadora de Beatriz. O que está acontecendo aqui? Exigiu saber. Ela me atacou. Beatriz mentiu de imediato apontando para Nia. Derrubou minha bebida e está exigindo-me o meu assento. Estou com medo. Nia? Não interrompeu. Apenas pegou o celular e tocou na tela. Ela não estava gravando. Estava enviando uma mensagem. David Chen, diretor de operações, Silva Apex Voo 492. Aeronave N4A. Incidente grave. Possível quebra contratual. Acione o jurídico. Guardou o celular no bolso. Marta disse. Nia lendo o crachá. Meu nome é Nia Silva. Assento 1A. Esta passageira se recusou a obedecer. Instruções da tripulação. Destruiu propriedade da companhia aérea e usou linguagem discriminatória. Estou solicitando pela última vez que as regras de transporte sejam aplicadas. Marta virou-se para Beatriz. Senhora Vasconcelos, isso é verdade. É mentira, Beatriz. Choramingou forçando lágrimas. Tenho um problema médico. Preciso de espaço. Por que estão todos contra mim? É porque eu sou branca. Isso é racismo reverso. A frase foi tão absurda que o homem do 2A soltou um riso nasal. Senhora, disse Marta, a voz agora dura. Preciso que reúna seus pertences e vá imediatamente para o assento 4D, ou terei que chamar o comandante. Chame quem quiser. Beatriz desafiou. Chame o presidente se quiser. Meu marido é amigo pessoal do CEO desta companhia. Se alguém encostar em mim, eu processo todo mundo por agressão. Ela agarrou os apoios de braço, os nós dos dedos brancos. Eu não vou sair. Nia olhou para Marta. Acho melhor chamar o comandante. Marta assentiu e virou-se para o telefone da cabine de comando. Nia recostou-se na parede do bulkhead. Ela não estava mais irritada. Estava calculando. Beatriz Vasconcelos havia transformado uma simples disputa de assento em um incidente grave de segurança aérea e ainda não fazia ideia de quem realmente estava naquele avião. A porta da cabine de comando se abriu. O comandante James Miller saiu. Um homem grande, cabelos grisalhos, postura rígida, ex-militar. Bastou um olhar para notar o vidro quebrado e a tensão no ar. Qual é o problema? Perguntou a voz firme, ecoando sobre o zumbido da aeronave. Comandante, disse Marta à passageira do assento. 1A se recusa a ir para o assento designado. Tornou-se agressiva e quebrou utensílios da cabine. Miller olhou diretamente para Beatriz. Senhora, a senhora precisa se mover agora.
Os olhos de Beatriz se iluminaram. Ela acreditou que finalmente um homem iria entender. Mudou a postura, piscou os cílios. Comandante, graças a Deus. Essas mulheres estão exagerando. Eu só pedi para permanecer aqui por causa da minha ciática. Até me ofereci para trocar. Essa mulher apontou com desprezo para Nia está transformando tudo em drama. O senhor, como alguém sensato, consegue ver que já estou acomodada. Não vamos atrasar o voo por causa de um assento, não é? O comandante Miller olhou para Nia. Nia sustentou o olhar. Não disse uma palavra, mas o olhar foi suficiente. Os olhos de Miller se arregalaram levemente. Ele não a reconheceu da televisão, mas dos briefings internos da companhia. 2 semanas antes, a companhia aérea havia assinado um contrato estratégico de software de navegação com a Silva Apex Logistics, o mesmo sistema que mantinha aquele Boeing no ar. Nia Silva não era apenas uma passageira. Ela era uma parceira estratégica. A empresa dela detinha a propriedade intelectual do sistema, que mantinha aquela aeronave operando com segurança. Tecnicamente, sem a tecnologia da Silva Apex, aquele avião não sairia do chão. Senhora Silva, disse o comandante Miller com o tom mudando visivelmente de autoritário para respeitoso. Peço desculpas pelo atraso no seu cronograma. Nia assentiu levemente. Eu só queria me sentar no assento que comprei. Beatriz soltou uma gargalhada de desprezo. Ah, ótimo, ironizou. Ela sabe o seu nome. Dormiu com você, para isso foi. A cabine inteira prendeu a respiração. O rosto do comandante Miller ficou vermelho. O maxilar se contraiu. Aquilo foi o limite. Chega. A voz dele ecoou firme. Senhora, a senhora acaba de insultar um membro da minha tripulação e uma passageira. Está interferindo diretamente na operação do voo. Eu não estou interferindo, Beatriz gritou. Eu estou sentada. Miller virou-se para Marta. A ponte de embarque ainda está conectada. Sim, comandante. Ótimo. Cancele a decolagem. Ele voltou-se para a cabine. Estou classificando esta aeronave como ameaça de segurança nível 2. Beatriz empalideceu. O quê? A voz do comandante soou pelos alto-falantes, alcançando até a classe econômica atrás da cortina. Senhores passageiros, não iremos a lugar algum até que esta situação de segurança seja resolvida. Quero o agente de solo aqui imediatamente e a Polícia Federal no avião. Você não pode fazer isso, Beatriz gritou histérica. Eu tenho um gala em Londres, meu marido. Seu marido não pilota este avião? Interrompeu Miller. Eu piloto. E eu não voo com passageiros que abusam da tripulação ou colocam outros em risco. Ele se voltou para a primeira classe. Peço desculpas a todos, mas permaneceremos no portão até a chegada das autoridades. Um gemido coletivo percorreu a cabine. Você está fazendo isso por causa dela? Beatriz berrou, levantando-se e apontando o dedo trêmulo para Nia. Vai atrasar um voo internacional por causa dessa ninguém. Nia deu um passo à frente, reduzindo a distância entre elas. Pela primeira vez, permitiu que um sorriso frio perigoso tocasse seus lábios. Eu não sou uma ninguém, senhora. Vasconcelos disse calmamente. E a senhora está certa em uma coisa, ele não está cancelando o voo por minha causa. Está cancelando porque a senhora acabou de cometer vários crimes antes mesmo da decolagem. Nia contou nos dedos. Ameaça verbal. Desobediência às ordens da tripulação. Danos ao patrimônio da companhia aérea. Interferência em operação aérea. Tudo isso é crime no Brasil. Beatriz riu, mas o som era descontrolado. Você acha mesmo que a polícia vai me prender? Beatriz Vasconcelos, respondeu Nia, a voz suave como lâmina. Quando eles chegarem, quem vai sair algemada é você. Sirenas começaram a ecoar do lado de fora. Luzes vermelhas e azuis refletiram no vidro molhado da janela do assento 1A, o mesmo assento que Beatriz lutara tanto para manter. Veremos, sussurrou Nia. Momentos depois, 3 agentes da Polícia Federal subiram pela ponte de embarque, as botas pesadas ecoando no piso metálico. Beatriz ajeitou o cabelo, forçou um sorriso confiante
e virou-se para a porta. Finalmente disse alto: Agentes por aqui. Quero registrar uma queixa contra essa mulher por agressão. O agente à frente, um homem grande e experiente, entrou na cabine. Seu distintivo indicava Delegado Omar. Ele olhou para o vidro quebrado, olhou para o comandante, depois olhou para Beatriz. Quem é Beatriz Vasconcelos? Perguntou. Sou eu? Respondeu ela, abrindo um sorriso vitorioso. A vítima. O delegado puxou algemas do cinto. Senhora Beatriz Vasconcelos, por favor, levante-se e coloque as mãos atrás das costas. O silêncio na primeira classe foi absoluto, quebrado apenas pelo reflexo intermitente das luzes policiais no asfalto molhado. Como é que é? Beatriz gaguejou, o rosto se contorcendo entre confusão e indignação. Isso é um erro. Vocês deveriam prender ela, apontou para Nia. Ela é a agressora. Ela me ameaçou. O delegado não piscou. Senhora, o comandante desta aeronave solicitou formalmente sua remoção. A senhora se recusou a cumprir ordens da tripulação e colocou em risco a segurança do voo. Isso é crime federal no Brasil. Agora levante-se! Eu não vou! Beatriz gritou, agarrando-se aos apoios do assento com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Esse assento é meu. Eu paguei por ele. Eu sou Beatriz Vasconcelos. Meu marido é o Preston Vasconcelos, CEO da Vasconcelos Construções. Você sabe com quem está lidando. Não me importa se o seu marido é o rei da Inglaterra, respondeu o delegado, avançando um passo. A senhora está invadindo um espaço operacional. Levante-se agora ou será retirada à força. Beatriz olhou ao redor desesperada, procurando apoio. Vocês vão simplesmente assistir a isso, gritou para os empresários das fileiras 2 e 3. Isso é tirania. Estão arrancando uma mulher do assento dela. O homem do 2A, o mesmo de moletom, levantou o celular. A luz vermelha da gravação estava acesa. Senhora, você quebrou uma taça, gritou insultos raciais e criou um escândalo, disse ele. Você não é vítima. Você é viral. Dá um sorriso pro TikTok. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Ela percebeu que estava sendo gravada. O pânico substituiu a arrogância. Ela avançou em direção ao telefone. Pare de me filmar, você não tem minha permissão. Senhora, afaste-se! Gritou o delegado. Beatriz girou o braço para trás. A bolsa de grife pesada atingiu o peito do agente. Naquele instante, tudo acabou. A atmosfera dentro da cabine mudou de tensa para elétrica no instante em que Beatriz agrediu um agente. Ali acabou. Chega, disse o delegado Omar. Ele não esperou autorização. Agarrou Beatriz pelo pulso. Ela soltou um grito agudo, estridente, que cortou os ouvidos de todos a bordo. Tirem as mãos de mim! Brutalidade policial, ela berrava. Pare de resistir! Gritou o segundo agente, avançando para segurar o outro braço. Eles a arrancaram do assento. Beatriz chutava e se debatia. O blazer amarelo canário se amarrotava, os sapatos se soltaram e ficaram para trás. Em segundos, ela foi puxada para o corredor, perdendo a dignidade diante de todos. O cheiro de champanhe derramado e perfume caro tomou o ar. Minha bolsa! Minha bolsa da Hermès, ela gritava enquanto era levada em direção à porta. Chloe, a comissária, abaixou-se em silêncio, pegou a bolsa e a entregou ao terceiro agente. Aqui está. Quando arrastaram Beatriz pela galley onde Nia estava, ela cravou os calcanhares no carpete. Parou de se debater. O cabelo estava em desalinho, a maquiagem borrada. Ela encarou Nia com ódio puro. Você fez isso, sibilou? Você arruinou a minha vida. Eu vou te processar até o último centavo. Vou descobrir onde você trabalha e vou te mandar embora. Você vai acabar pedindo esmola na rua. Nia Silva olhou para ela de cima. Não parecia mais irritada. Parecia decepcionada. Beatriz disse suavemente: Você ainda não entendeu. Nia enfiou a mão no bolso do trench coat e tirou um cartão de visitas.
Papel espesso preto, letras douradas em relevo. Colocou-o no bolso do blazer amarelo de Beatriz. Meu nome é Nia Silva, CEO da Silva Apex Logistics. Beatriz congelou. A cor sumiu do seu rosto tão rápido que ela pareceu um fantasma. Silva Apex. Sussurrou quase sem voz. Sim, continuou Nia, calma. A empresa que detém o contrato exclusivo de transporte internacional da Vasconcelos Construções e das importações de aço. O mesmo contrato que o seu marido Preston implora para renovar há 3 meses. O silêncio que se seguiu foi mais alto que os gritos. Vou fazer uma ligação agora, disse Nia, a voz fria como gelo. Aproveite a sua noite na cadeia. Não, Beatriz arfou. Não, por favor, espere. Eu não sabia. Vamos conversar. Tirem-na do meu avião, ordenou o comandante Miller da porta da cabine. Não, não, senhora Silva, Beatriz gritava enquanto os agentes a puxavam. Me desculpa, por favor, não ligue para ele. Não ligue! Os gritos desapareceram enquanto ela era levada pela ponte de embarque. A cabine explodiu em aplausos. A porta do avião se fechou. A energia caótica começou a se dissipar, substituída por uma descarga coletiva de adrenalina. Senhoras e senhores. A voz do comandante Miller soou pelo interfone. Agora aliviada, pedimos desculpas pelo transtorno. Vamos iniciar o pushback em aproximadamente 10 minutos, assim que recebermos um novo slot da torre. As bebidas serão por conta da casa durante todo o voo. Um coro de comemoração percorreu a primeira classe. Nia finalmente se sentou no assento 1A. Estava úmido de champanhe, mas Chloe já havia colocado um cobertor grosso sobre o local. Senhora Silva, sussurrou Chloe, colocando uma taça nova de Dom Perignon no apoio. Obrigada. E me desculpe. A culpa não foi sua. Nia sorriu. Você lidou muito bem com a situação. Ela deu um gole no champanhe. Depois puxou o celular. Ainda não tinha terminado. Discou um número dos contatos pessoais. Chamou 2 vezes. Nia. A voz masculina soava animada, levemente ofegante. Eu não esperava falar com você antes de Londres. A que devo o prazer? Já deu uma olhada na proposta de renovação. Era Preston Vasconcelos. Olá, Preston, disse Nia sem calor na voz. Está tudo bem, ele perguntou, percebendo o tom. Você parece tensa. Estou sentada no pátio do aeroporto de Guarulhos, Preston. Voo 492. Tivemos um atraso de cerca de 45 minutos. Ah, que pena. Clima, e uma passageira, respondeu Nia, olhando a chuva pela janela. Uma passageira que agrediu a tripulação, gritou ofensas raciais contra mim e tentou me tirar fisicamente do meu assento, porque achava que tinha mais direito a ele do que eu. Meu Deus! Preston soou genuinamente chocado. Isso é horrível. As pessoas estão selvagens. Espero que a segurança tenha resolvido. Resolveu, disse Nia. Ela acabou de ser presa. Estava gritando o seu nome enquanto era levada. Disse que é sua esposa. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo e pesado. Beatriz? A voz de Preston virou um sussurro. Beatriz confirmou Nia. Ela disse para a cabine inteira que você construiu este aeroporto. Disse às comissárias que mandaria demiti-las por sua influência. E disse para mim, especificamente para mim, que eu não pertencia ali e que deveria voltar para a classe econômica. Nia. Preston gaguejou. Nia, por favor. Ela tem um problema sério com bebida. Toma remédios. Ela não sabia quem você era. Eu faço ela pedir desculpas. Eu escrevo uma carta. Por favor, não deixe isso afetar nossos negócios. Somos parceiros há 5 anos. Parcerias são construídas com respeito. Preston, respondeu Nia, girando lentamente a taça de champanhe. E sinceramente, se é assim que sua esposa trata estranhos, eu começo a questionar que tipo de cultura você cultiva na Vasconcelos Construções. Ela fez uma pausa. Eu não faço negócios com preconceituosos, e muito menos enriqueço famílias que abusam da minha equipe ou de mim. Espere!
Preston, interrompeu a voz agora desesperada. Temos 400 milhões de dólares em aço parados no nosso armazém em Rotterdam. Se você cancelar o contrato, nós quebramos. Entramos em inadimplência no projeto de Manhattan. Você não pode fazer isso por causa de um assento. Não foi só um assento, Preston, disse Nia com calma absoluta. Foi a minha dignidade. Você pode colocar preço no aço, mas não pode colocar preço nisso. Nia fez um gesto discreto para Chloe fechar a porta deslizante da suíte. O contrato está encerrado com efeito imediato. Meu jurídico enviará amanhã cedo a notificação baseada na cláusula de conduta. Sugiro que você use esse dinheiro para pagar a fiança da sua esposa. Ela vai precisar de um ótimo advogado. Nia. Nia? Preston ainda chamava. Nia tocou no botão vermelho e encerrou a ligação. Colocou o celular em modo avião. Reclinou o assento, fechou os olhos e, pela primeira vez em 3 dias, respirou em paz. Os motores rugiram. O avião começou a se mover. Enquanto Nia Silva dormia tranquilamente em uma cama totalmente reclinável, a 35 mil pés de altitude, o mundo lá embaixo começava a despertar para a destruição pública de Beatriz Vasconcelos. O homem do assento 2A não tinha ficado parado. Um influenciador de tecnologia conhecido como Jackson Tech, com mais de 12 milhões de seguidores, não havia gravado apenas um trecho. Ele registrou toda a interação em 4K. Enquanto o avião ainda taxiava, ele editou o vídeo adicionando legendas para que cada insulto e cada demonstração de arrogância ficassem cristalinas. O título era direto e implacável. Primeira classe X, CEO, negra mulher, é presa após escândalo em voo internacional. Ele publicou o vídeo no exato momento em que o avião deixava o portão. Quando as rodas do voo 492 deixaram a pista, o vídeo já tinha 50 mil visualizações. Quando a aeronave atingiu altitude de cruzeiro, o caso era o assunto número 1 no X, no TikTok e no Reddit. A internet é um juiz cruel e extremamente eficiente. O veredito foi imediato. Asvad, dentro de uma cela fria iluminada por luz fluorescente em uma delegacia da Polícia Federal no aeroporto Beatriz, estava sentada em um banco de aço. O blazer amarelo canário estava amassado. Seus pés doíam sem os sapatos guardados como prova. O rímel escorria em trilhas escuras pelo rosto. Ela havia sido privada do celular da dignidade e da mimosa. Teve direito a uma ligação. Naturalmente ligou para Preston. Chamou. Chamou de novo. E de novo. Atende, sibilou batendo o pé nervosamente no chão de concreto. Atende, seu idiota. Eu preciso de um advogado. Na 6ª chamada, a ligação finalmente completou. Mas não era a voz de Preston. Senhora Vasconcelos, disse uma voz fria e profissional. Aqui é Marcus Thorne, advogado do Sr. Preston. Onde ele está? Beatriz gritou, a voz ecoando nas paredes de concreto. Eu estou presa. Eu sou a crise. Diga para ele vir aqui com dinheiro para a fiança. A senhora é a crise, respondeu Thorne, abandonando qualquer formalidade. A senhora já viu a internet. Tem ideia do que fez. Foi só uma discussão por causa de um assento. A senhora insultou Nia Silva? Cortou Thorne. Sabe o que está acontecendo com as ações da Vasconcelos Construções? Agora despencaram. Perdemos 14% do valor de mercado em 3 horas, 60 milhões. Tudo isso porque a senhora não conseguiu sentar na fileira 4. Um nó gelado se formou no estômago de Beatriz. Ele não estava preocupado com ela. Estava preocupado com o dinheiro, com a sobrevivência. O conselho convocou uma reunião de emergência. Continuou Thorne. Estão exigindo a renúncia dele a menos que se afaste publicamente do elemento tóxico. Esse elemento é você. A ligação caiu. As 48 horas seguintes foram um borrão de humilhação. Na manhã seguinte, Beatriz passou por audiência de custódia. A juíza, uma mulher severa que claramente já tinha visto o vídeo, fixou uma fiança elevada, citando risco de fuga devido às conexões internacionais da ré.
Quando Beatriz finalmente saiu da delegacia, protegendo o rosto com a bolsa, esperava um carro executivo. Em vez disso, encontrou uma muralha de flashes. Beatriz, a senhora realmente acha que pessoas negras pertencem à classe econômica? É verdade que seu marido está se afastando de você? Como é ser a mulher mais odiada do país? Ela atravessou a multidão desesperada por um táxi. Nenhum parou. Teve que andar 4 quarteirões sob a chuva até que um Uber aceitasse a corrida. E ainda assim, recebeu uma estrela assim que desceu. Mas a verdadeira devastação a aguardava em casa. Ou melhor, nos portões da antiga mansão da família em um bairro nobre. Quando o carro parou diante dos portões de ferro, Beatriz digitou o código. Nada aconteceu. Tentou de novo. Acesso negado. Ela apertou o interfone. Preston, sou eu. O portão está com problema. O alto-falante chiou. Não era Preston. Era um segurança particular que ela não reconhecia. Senhora Vasconcelos, a senhora não tem permissão para entrar na propriedade. Com licença, Beatriz soltou uma risada aguda, quase histérica. Eu moro aqui. Meu nome está na escritura. Não mais senhora. Respondeu o segurança impassível. O senhor Vasconcelos entrou com uma liminar de urgência esta manhã. A senhora está proibida de acessar a propriedade. Seus pertences pessoais foram embalados e enviados para um hotel no centro. Quarto. 304 pago até o fim da semana. Você não pode fazer isso. Beatriz gritou sacudindo as grades de ferro do portão. Eu preciso das minhas roupas, das minhas joias. Afaste-se do portão, senhora, ou serei obrigado a chamar a polícia novamente. Derrotada, Beatriz caiu de joelhos no asfalto molhado. O celular que ela finalmente recuperara da custódia policial começou a vibrar. Não eram mensagens de apoio. Era a sua vida sendo desmontada um e-mail de cada vez. Clube de praia de alto padrão. Assunto: cancelamento imediato de associação. O Conselho votou pela revogação da sua associação com base no artigo 4º, conduta incompatível. Concierge Platinum AMX. Assunto: conta suspensa. O titular principal, Preston Vasconcelos, removeu seu nome como usuária autorizada. Comitê do Baile Beneficente de Outono. Assunto: desconvite. Diante dos acontecimentos recentes, sua presença seria uma distração. Mas o golpe final veio do mundo dos negócios. Nia Silva não havia feito ameaças vazias. Às 9h em ponto, enquanto Beatriz ainda passava por audiências iniciais, a Silva, Apex Logistics, acionou oficialmente a cláusula de moralidade do contrato com a Vasconcelos Construções. O e-mail vazou para a imprensa em menos de 1 hora. Era curto, frio, profissional. A Silva Apex Logistics se recusa a manter parcerias com empresas que tolerem ou facilitem discriminação racial e assédio. Considerando que as ações do cônjuge do CEO refletem diretamente na liderança da Vasconcelos Construções, estamos rescindindo o contrato de fornecimento de aço no valor de 400 milhões de dólares. Com efeito imediato, toda a carga atualmente em trânsito foi interrompida no porto de Rotterdam. O efeito dominó foi devastador. Sem o aço, Preston não conseguiu avançar com o projeto do Hudson Tower. Sem o projeto, entrou em inadimplência com os bancos. Diante do vídeo viral e do contrato cancelado, as instituições financeiras congelaram as linhas de crédito da empresa. Na sexta-feira à tarde, Preston Vasconcelos não estava apenas envergonhado. Ele estava à beira da falência e precisava de um bode expiatório. Beatriz estava sentada na beira da cama de um quarto genérico de hotel, assistindo à televisão. O noticiário exibia a manchete: como uma mulher atrasou um voo internacional e derrubou ações na bolsa. Houve uma batida na porta. Beatriz se levantou de um salto, alisando a roupa amarrotada. Um fio de esperança se acendeu. Preston, sussurrou. Você veio me buscar. Ela abriu a porta. Não era Preston. Era um oficial de justiça baixo calvo segurando uma pilha de documentos. Beatriz Vasconcelos, sim.
A senhora foi citada. Ele entregou um envelope grosso e foi embora. Beatriz abriu o envelope com as mãos trêmulas. Pedido de divórcio. Autor: Preston Vasconcelos. Ré Beatriz Vasconcelos. Fundamentos: diferenças irreconciliáveis, adultério contestado e grave dano reputacional. Ele não estava apenas deixando-a, estava processando-a, congelando seus bens, jogando-a aos lobos para salvar a própria pele. Beatriz deixou os papéis caírem. Desabou sobre o carpete barato do hotel, enquanto a voz do âncora falava ao fundo sobre seu colapso racista que dominava o noticiário. Ela se encolheu, abraçando os próprios joelhos. O karma não tinha apenas chegado. Tinha passado por cima. Ela quis tanto aquele assento da primeira classe. Esteve disposta a destruir uma desconhecida para tê-lo. Agora não tinha nem lugar à própria mesa de jantar. O silêncio do quarto era pesado, quebrado apenas pela compreensão brutal de que pela primeira vez em toda a sua vida, Beatriz Vasconcelos estava completamente sozinha. 6 meses haviam se passado desde que o voo 492 fora interrompido em Guarulhos. O mundo seguira adiante atrás de novos vídeos virais e novos escândalos. Mas para Beatriz, o tempo havia parado no instante em que as algemas se fecharam em seus pulsos. O palco do ato final não seria um tribunal. Seria um lugar muito mais intimidador. O 42º andar da sede da Silvapex em São Paulo. A sala de reuniões era uma fortaleza de vidro e aço, com vista panorâmica da cidade, uma cidade que Beatriz achara que lhe pertencia, mas que agora parecia um labirinto do qual não havia saída. Beatriz sentava-se de um lado da enorme mesa de mogno. A cadeira de couro italiano valia mais do que o carro que ela agora dirigia, mas ela não conseguia se sentir confortável. Suava. Não havia mais nada da mulher de blazer amarelo canário que aterrorizara uma tripulação aérea. Aquela mulher estava morta. A Beatriz sentada ali era um fantasma. O cabelo, antes um capacete loiro perfeito, agora estava preso num coque severo e desalinhado, com fios grisalhos visíveis na raiz. Nada de grifes. Apenas um terno cinza escuro comprado em liquidação mal ajustado nos ombros. As mãos, sem os anéis de diamante que antes pesavam nos dedos, tremiam descontroladamente no colo. Ao seu lado estava o Dr. Henderson, defensor público designado pelo tribunal. Ele parecia não dormir há dias. Estava fora de profundidade e sabia disso. Conferia o relógio sem parar, folheando nervosamente documentos que resumiam a ruína da vida de Beatriz. Ela está 10 minutos atrasada, murmurou Beatriz, a voz rouca. Está fazendo isso de propósito. Quer me fazer suar. Silêncio, senhora Miller. Sibilou Henderson usando o nome de solteira. Beatriz estremeceu. Ela odiava aquele nome. Soava como pobreza. A senhora não está em posição de reclamar de pontualidade, continuou ele. Estamos aqui à mercê dela, não se esqueça disso. Beatriz mordeu o lábio. O divórcio tinha sido rápido e brutal. Preston Vasconcelos não tinha apenas deixado Beatriz. Ele a havia incinerado para salvar a si mesmo. Para proteger o valor das ações da Vasconcelos, Construções Preston divulgou uma nota pública condenando o comportamento dela como repugnante e totalmente incompatível com os valores da nossa família. Depôs contra a própria esposa nas audiências preliminares e acionou a cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial, citando um antigo e vago envolvimento emocional, ocorrido anos antes apenas para retirar qualquer direito à pensão. Ela ficou com nada. Nenhum apartamento de luxo, nenhuma casa de veraneio, nenhum cartão Black. Apenas um pequeno acordo financeiro já devorado por honorários advocatícios e multas administrativas pesadas. Beatriz passou a viver em um estúdio apertado, pegando o metrô todos os dias e trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico, onde pacientes a reconheciam do vídeo viral e cochichavam às suas costas. As portas duplas no fundo da sala se abriram com um baque seco. O ar pareceu ser sugado do ambiente. Nia Silva entrou. Ela não parecia cansada, nem tensa. Parecia um colosso.
Vestia um talher creme impecavelmente ajustado. Os cabelos em longas tranças lisas caíam com precisão calculada. Não carregava bolsa alguma. Carregava autoridade absoluta. Ao seu lado, 2 homens de ternos azul escuros, o jurídico corporativo. Olhavam como tubarões que já sentiam o cheiro de sangue. Nia não cumprimentou ninguém. Caminhou até a cabeceira da mesa, puxou a cadeira e sentou-se. Colocou uma única pasta sobre o mogno polido. Deixou o silêncio se esticar. Era sufocante. Ela encarou Beatriz, de verdade, pela primeira vez desde aquela noite no avião. Você está diferente, Beatriz, disse Nia. A voz não era sarcástica, era clínica. Beatriz engoliu em seco. Os olhos arderam imediatamente. Tive um ano difícil. Teve mesmo. Nia arqueou levemente a sobrancelha. Eu diria que você teve um ano de responsabilização. Há uma diferença. O Dr. Henderson pigarreou tentando se fazer presente. Senhora Silva, agradecemos por aceitar esta reunião. Estamos aqui para tratar da ação civil referente aos danos reputacionais sofridos pela Silva Apex Logistics. Como é de seu conhecimento, minha cliente já confessou culpa nos processos criminais. Pagou as multas aplicáveis e atualmente cumpre medidas restritivas. Eu sei, respondeu Nia sem sequer olhar para o advogado. Seus olhos permaneciam fixos em Beatriz. Li o relatório. Você confessou interferência grave na operação de um voo comercial para evitar prisão. Recebeu 3 anos de medidas alternativas e uma proibição permanente de voar por companhias comerciais nacionais e internacionais. Você não pode mais voar para Londres, Beatriz. Não pode voar para lugar nenhum. Eu sei. Beatriz sussurrou olhando para as mãos. Não posso visitar minha filha em Paris. Não posso ir ao casamento da minha irmã. Estou impedida para sempre. Ações, disse Nia com suavidade cortante, têm consequências. Henderson interveio novamente, agora claramente desesperado. Senhora Silva, minha cliente está arruinada. O divórcio a deixou sem praticamente nada. Se a senhora prosseguir com esta ação civil no valor de 5 milhões, ela será completamente destruída. Ficará sem teto. Estamos pedindo misericórdia. Não porque ela mereça, mas porque já não há mais nada a ser tirado. Nia desviou o olhar para a janela. A cidade cinzenta se estendia lá fora. Sabe, Beatriz? Quando me sentei naquele assento, tudo o que eu queria era silêncio. Eu tinha acabado de sair de uma negociação de 72 horas. Estava exausta. Só queria ir para casa. Ela voltou o olhar para Beatriz. Você não viu uma CEO. Não viu um ser humano. Você viu uma cor. Um estereótipo. Beatriz começou a chorar. Não era o choro performático do avião. Era o choro feio, profundo, convulsivo de alguém quebrado por dentro. Me desculpa. Soluçou. Eu estava bêbada. Fui estúpida, arrogante. Achei que era intocável. Você achou que era melhor, corrigiu Nia. Sim, Beatriz admitiu a voz rouca. Achei que era melhor. E estava errada. Olhe para mim agora. Eu não sou ninguém. Preston levou tudo. Meus amigos não atendem mais. Janto sozinha, sentada num colchão no chão. Ela ergueu o rosto suplicante. Por favor, senhora Silva. Se você me processar, eu vou parar na rua. Por favor, não me destrua. Nia observou Beatriz chorar. A sala estava em silêncio absoluto, exceto pela respiração irregular dela. Os advogados corporativos olharam para Nia, aguardando o sinal para desferir o golpe final. Nia abriu lentamente a pasta à sua frente. Falei com Preston ontem, disse enfim. A cabeça de Beatriz se ergueu num sobressalto. Você falou com ele? Falou? Respondeu Nia com calma. Ele ligou implorando para ter o contrato de volta. Está sangrando dinheiro. Tentou criar intimidade comigo. Disse que se divorciar de você foi a maneira dele de limpar a casa. Chamou você de um passivo, um problema. Beatriz estremeceu como se tivesse levado um tapa. Ele me amava, sussurrou. Antes do dinheiro. Ele me amava. Ele ama a si mesmo.
corrigiu Nia sem dureza, apenas com precisão. Eu disse a ele que a Silva Apex não faz negócios com covardes que usam as próprias esposas como bode expiatório para salvar o preço das ações. O contrato continua cancelado. É bem provável que ele perca a empresa dentro de 1 ano. Um lampejo de choque atravessou o rosto de Beatriz. Nia também havia destruído Preston. Mas isso nos leva a você, continuou Nia. Ela deslizou um documento pela mesa enorme. O papel parou exatamente diante das mãos trêmulas de Beatriz. O que é isso? Perguntou Beatriz, a voz falhando. Isso, disse Nia, é a retirada da ação cível. A Silva Apex está desistindo do pedido de indenização de 5 milhões. Beatriz encarou o papel. Não conseguia respirar. Você está desistindo, estou? O Dr. Henderson soltou um suspiro longo como um pneu esvaziando. Graças a Deus. Obrigada, senhora Silva, muito obrigado. Não me agradeça ainda, cortou Nia com frieza. Não estou fazendo isso por você, e muito menos por pena. Nia se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. O equilíbrio de poder mudou novamente. Aquilo não era misericórdia. Era uma negociação. Estou retirando o processo sob uma condição, disse ela. É inegociável. Se você recusar, meus advogados protocolam tudo hoje às 5 da tarde e tomaremos cada centavo que você ganhar pelo resto da vida. Qualquer coisa, Beatriz disse, limpando o rosto com a manga. Eu faço qualquer coisa. Atualmente você trabalha como recepcionista, observou Nia. Sim? Você vai pedir demissão. Beatriz piscou confusa. Mas eu preciso do salário. Você vai pedir demissão, repetiu Nia, e vai trabalhar para mim. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Até os próprios advogados de Nia pareceram surpresos. Trabalhar para você, Beatriz, gaguejou. Eu não entendo. Você quer que eu trabalhe aqui? Não, Nia riu um riso seco sem humor. Você não é qualificada nem para limpar esta sala, Beatriz. Ela bateu levemente os dedos na mesa. Você vai trabalhar para a Fundação Silva, especificamente no programa Caminhos. É um programa de mentoria para jovens mulheres negras e periféricas, vindas de comunidades subfinanciadas. Mulheres brilhantes ambiciosas que lutam todos os dias contra um mundo que insiste em dizer que elas não pertencem a lugar nenhum. Mulheres que se parecem exatamente comigo quando eu comecei. Beatriz a encarou confusa. Você quer que eu... As Mentorideus não respondeu Nia imediatamente. Você não tem nada a ensiná-las sobre sucesso. Nia se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. Eu quero que você a sirva. Ela virou-se a silhueta recortada pela luz forte do dia. Seu trabalho será apoio administrativo. Você fará o café delas. Vai organizar entrevistas. Vai reservar passagens na classe econômica. Vai garantir que tenham tudo o que precisam para vencer. Você será de ajuda invisível que permite que essas jovens mulheres negras e pardas ascendam. Nia deu alguns passos, aproximando-se novamente. Você passou a vida inteira achando que pessoas como eu estavam abaixo de você. Pelos próximos 2 anos, esse é o prazo do acordo. Você vai passar todos os dias apoiando exatamente as pessoas que desprezou. Vai olhar nos olhos delas. Vai aprender os nomes delas. E vai assistir enquanto elas ultrapassam você. Beatriz ficou sentada tentando assimilar a sentença. Não era prisão. Não era falência. Era humildade forçada. Era um confronto diário com o próprio preconceito. E se você tratar qualquer uma delas com desrespeito, acrescentou Nia, a voz baixando para um sussurro perigoso se você sequer revirar os olhos. Eu reativo o processo e enterro você de vez. Temos um acordo. Beatriz olhou para a mulher que agora segurava sua vida nas mãos. Pensou nos últimos 6 meses na solidão, na raiva, na queda brutal. Depois pensou na proposta. Era uma chance de sobreviver. Mas mais do que isso, percebeu com um choque interno, era uma chance de voltar a ser humana. Lentamente, Beatriz pegou a caneta. A mão ainda tremia, mas ela pressionou a ponta contra o papel.
Eu entendo, sussurrou. Eu aceito. Ela assinou o nome. Nia assentiu para os advogados que recolheram os documentos. Apresente-se no centro comunitário na Zona Norte na segunda-feira, às 8h40, disse Nia. Não se atrase. Ela fez uma pausa. E Beatriz... Beatriz levantou o olhar. Use sapatos confortáveis, disse Nia com um leve sorriso irônico. Você vai passar o dia inteiro em pé. Ninguém começa na primeira classe no primeiro dia. Beatriz baixou a cabeça. A vergonha subiu quente pelo pescoço. Obrigada, senhora Silva. Ela se levantou. Parecia menor do que nunca, mas pela primeira vez parecia real. Caminhou até a porta. Parou por um instante olhando para o luxo que antes acreditara ser seu direito de nascença. Sabia que nunca mais teria aquilo. Saiu. As portas pesadas se fecharam com um clique seco. Lentamente, Beatriz pegou a caneta. A mão ainda tremia, mas ela pressionou a ponta contra o papel. Eu entendo, sussurrou. Eu aceito. Ela assinou o nome. Beatriz Miller. Nia assentiu para os advogados que recolheram os documentos. Apresente-se no centro comunitário da Zona Norte na segunda-feira, às 8h40 da manhã, disse Nia. Não se atrase. Ela fez uma pausa. E Beatriz... Beatriz levantou o olhar apertando a bolsa barata contra o peito. Use sapatos confortáveis, acrescentou Nia com um leve sorriso irônico tocando os lábios. Você vai ficar em pé o dia inteiro. Ninguém começa na primeira classe no primeiro dia. Beatriz abaixou a cabeça. Uma onda de vergonha quente e incômoda subiu pelo pescoço. Obrigada, senhora Silva. Ela se levantou. Parecia menor do que jamais fora, mas pela primeira vez parecia real. Caminhou até a porta com o Dr. Henderson logo atrás. Ao segurar a maçaneta, parou por um instante e olhou para trás para o escritório envidraçado, para o luxo que um dia acreditara ser seu direito de nascimento. Ela entendeu ali mesmo que nunca mais teria aquilo. Saiu. As portas pesadas se fecharam com um clique seco. Nia Silva ficou sozinha na sala de reuniões. Ela não comemorou, não se vangloriou. Apenas respirou fundo, conferiu o relógio e tocou no ponto eletrônico do ouvido. Chloe disse ao telefone. Sim, senhora Silva. Respondeu a voz de sua assistente executiva, a ex-comissária de bordo, que Nia contratara 2 meses antes. O carro está pronto, lá embaixo aguardando. Seu voo para Tóquio sai em 3 horas. Ótimo, disse Nia. E Chloe? Garanta que estejamos no assento 1. Sempre, chefe. Nia pegou o casaco e saiu da sala. Seus saltos ecoavam ritmicamente pelo piso de mármore como o tic-tac de um relógio marcando o tempo. Do lado de fora, o sol finalmente rompera as nuvens banhando São Paulo com uma luz dourada. Beatriz Venir aprendera a lição mais dura de todas. O mundo é pequeno. E os pés que você pisa hoje podem estar ligados à boca que você terá de beijar amanhã. Mas para Nia Silva nunca foi sobre vingança. Era sobre equilíbrio. E enquanto caminhava em direção ao elevador subindo mais uma vez rumo ao céu, aquele equilíbrio parecia pela primeira vez perfeitamente restaurado. E assim, senhoras e senhores, é como se lida com uma Karen. Beatriz acreditou que o sobrenome do marido e um assento na primeira classe lhe davam o direito de desumanizar alguém. Ela descobriu que o verdadeiro poder não grita, ele age. Ela perdeu a fortuna, o casamento e o orgulho. Mas numa reviravolta do destino, foi forçada a servir exatamente a comunidade que desprezou. É uma lição brutal de karma. Nunca julgue alguém pela aparência. Você nunca sabe quem realmente está segurando as chaves do seu futuro. Nia Silva não ganhou apenas o assento. Ela venceu a guerra.